Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui novamente para mais uma aula de Física 1. E agora a gente colocou um final naquela cinemática e vamos dar entrada agora na dinâmica, né? Nós vamos começar a responder agora os porquês, né? Que eu havia prometido lá atrás, né? Por que os movimentos acontecem, como eles acontecem. E nós vamos ver que muito disso tem a ver com as forças, né, que se aplicam nos corpos, né, para movê-los, principalmente, como vocês podem ver por aqui. E aí, nesse capítulo 4, a gente vai estar discutindo a primeira e a terceira das leis de Newton, tão importantes para esse entendimento de tudo isso que acontece à nossa volta. A segunda lei, ela vai esperar um pouquinho mais para o próximo capítulo, tá? Porque ela é um pouquinho mais complexa, então nós precisamos falar da primeira e da terceira. E a gente vai ver que o entendimento da terceira tem muito a ver com o entendimento da primeira, né? Então a segunda vai ficar em segundo plano. Ok? Então vamos lá? Bom, primeiramente, a ideia de força, né? O que é uma força, né? Quando a gente empurra um carro, por exemplo, a gente está exercendo uma força sobre ele, né? Ou quando a gente puxa alguma coisa, a gente exerce uma força sobre ele, né? A gente sabe que a gravidade puxa os corpos para baixo, né? Onde tem o peso, né? Mas um avião, por exemplo, ele sofre uma força de sustentação do ar para cima. Ele é empurrado para cima, ele é puxado para baixo. Tudo isso são forças que atuam sobre um corpo, ok? Então, um corpo ele pode colocar uma força, pode colocar um corpo em movimento, né? Um corpo pode ser parado por uma força, né? Como nessa situação aqui, né? O corpo pode ser parado, como a bicicleta foi parada. Um corpo pode ser sustentado por uma força. Uma força pode deformar um corpo, como a gente observa aqui a mola sendo deformada, ok? Então, uma força pode fazer várias coisas com o corpo, beleza? Então, tudo isso que deforma, que coloca em movimento, que para o movimento, que sustenta, que dá sustentação, tudo isso são forças e é sobre isso que nós vamos estar falando. Bom, antes de mais nada, é preciso deixar claro que a força é uma grandeza vetorial. E como grandeza vetorial, ela vai ser representada por um vetor, possuindo, então, módulo, direção e sentido, como já ficou claro alguns ciclos atrás, né? Então, só para a gente entender melhor, vou dar um exemplo aqui da força da gravidade, tão presente, sempre presente aí nessa nossa vidinha na Terra, né? A gente vai chamar muitas vezes essa força, por simplificação, a gente chama de peso, tá? É a mesma coisa. Então, a gente tem um vetor P aqui, ó, que está simbolizando justamente essa força. Digamos que esse coco tenha 1 quilo, né? 1 quilograma de massa, né? Então, a força da gravidade sobre ele vai ter um módulo de 1 kgf, 1 quilograma força, já vou falar para vocês o que é isso. A direção é vertical, a direção dessa força é vertical, e o sentido dessa força é de cima para baixo. Todo mundo sabe que a gravidade puxa para baixo, ok? Então, toda força tem módulo, direção e sentido. Bom, falar do KGF é falar de medidas de força, tá? A medida de força, ela é baseada em deformação de molas. Para você medir uma força, a gente costuma usar uma mola que pode ser deformada e associar a deformação numa escala de valores com as forças, tá? A força de uma mola, ela é proporcional ao deslocamento, então a gente consegue fazer a associação entre a deformação e a força. E construir, então, esse dispositivo aqui, que seria, então, um dinamômetro,
Tá? Um dinamômetro nada mais é do que uma balancinha de mão, onde a gente tem uma mola sendo deformada, e associada a essa mola a gente tem uma escala de medidas, e um ponteirinho vai indicando. Ok? Bom, através de uma escala como essa, foi definida uma unidade medida chamada quilograma-força, que ela é muito útil e muito simples, porque 1 quilograma-força, na verdade, é o peso de um corpo de 1 quilograma. Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam apenas quilograma, né? Ah, ele recebeu um impacto, a gente escuta muito isso na televisão, recebeu um impacto equivalente a 500 quilos, né? Na verdade, esse 500 quilos seria 500 quilograma-força, tá? Porque quilograma só é medida de massa, tá? Quilograma-força, então, é que é medida de força, tá? Essa definição, ela é colocada ao nível do mar e a 45 graus de latitude, porque nós vamos ver mais à frente, daqui a 2 capítulos, que o peso varia com a latitude e com a altitude também. Varia pouco, é verdade, mas varia. Então, é importante a gente definir, tá? Então, 45 graus quer dizer uma latitude média, né? Nem muito próximo do Equador, nem muito próximo dos polos, mas no meio do caminho entre os dois. E o nível do mar, que é a nossa referência de altitude zero. Ok? Bom, além disso, uma outra unidade que vai aparecer também é o Newton. Inclusive, é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para força, é o Newton. Tá? O Newton é o peso de um corpo de aproximadamente 100 gramas, 0,1 quilogramas. Então, uma xicrinha de café. Ok? Um copinho pequeno de café. Depois a gente vai falar mais sobre o Newton no próximo capítulo. Nesse capítulo, a gente vai usar mais a definição de KGF, porque, por enquanto, é a definição mais precisa que a gente tem. Isso aqui é a definição aproximada, então a gente não vai ficar usando muito por enquanto, não. Ok? E por essa lógica nossa, um KGF vai equivaler aproximadamente aí a 10 newtons, tá? Então, se aparecer o newton e um KGF, a gente tem essa aproximação que se faz aqui de um KGF ser aproximadamente 10 newtons. Bom, falando da lei de Newton, principalmente da primeira lei de Newton, a gente vai precisar da ideia de inércia. O que é a ideia de inércia? A ideia de inércia, que é uma ideia já aventada por Galileu, lá no século XVII, antes de Newton, tá? É que um corpo, por si só, ele não consegue alterar sua condição de repouso ou movimento, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que um corpo sozinho, ele não é capaz de, uma vez em repouso, começar o movimento, ou, de uma vez em movimento, começar no repouso, tá? Como o nosso amigo Garfield vai mostrar aqui nessa tirinha, né? Ele estava em repouso, né? E tende a continuar em repouso. Todo corpo em repouso tende a continuar em repouso, ok? E todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, né? Então, o carro vem, bate, mas a pessoa que não estava usando o cinto de segurança deveria, né? Mas não estava. Então, como ela estava em movimento em relação ao solo, a tendência dela é continuar em movimento, ok? O detalhe aqui é que esse movimento, em geral, é retilíneo e uniforme, principalmente para partículas. No caso aqui, a pessoa não é necessariamente uma partícula, por isso que ela faz todo esse malabarismo aí, esses saltos mortais aí, né? Mas a tendência é realmente seguir em linha reta, tá? Bom, e quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. O que quer dizer isso? Quanto maior a massa de um corpo, parado, mais difícil é tirá-lo desse estado de repouso. Então, eu vou ter que fazer uma força nele para tirá-lo desse estado de repouso. Corpo de mais massa, eu vou ter que fazer mais força para tirá-lo desse estado de repouso. E um corpo em movimento também. Quer dizer, um caminhão desgovernado
vai causar muito mais estrago do que um carrinho pequeno, desgovernado, com fusquinha, desgovernado. Por quê? Porque ele tem maior inércia, então é mais difícil de pará-lo. Para pará-lo, tem que fazer uma força maior. Ok? Então, a inércia é isso, essa tendência que o corpo tem de, em repouso, continuar em repouso, em movimento, continuar em movimento. E a primeira lei de Newton, ela é muito baseada nisso. Só que ela vai relacionar a ideia de inércia com a ideia de força. A primeira ideia que a gente faz da primeira lei de Newton é a seguinte: se não houver ação efetivas de força sobre um corpo, ou seja, pode até haver força sobre ele, mas essa força é anulada de alguma forma, né? Então, qual que é a tendência? A tendência é o corpo em repouso continuar em repouso, que é a ideia da inércia. Então, se a pessoa está em cima de um cavalo, como esse aqui, o cavalo está parado, a pessoa está parada junto com ele. De repente, o cavalo resolve andar, né? Do nada, assim, assustou com alguma coisa, a tendência é a pessoa ficar para trás. Por quê? Ela estava em repouso, não agiu força sobre ela, né? Supondo que ela não estava segurando firmemente o cavalo, então ela continuou em repouso. O cavalo foi embora e ela ficou. Ok? É igual aquela história de mágica, né? Tem uma mesa cheia de coisas sobre a mesa e tem uma toalha de mesa. A pessoa puxa a toalha de mesa, os talheres ficam, né? Exatamente por causa disso, porque não houve força atuando sobre os talheres, apenas sobre a toalha. E o corpo em movimento vai se mover em linha reta, tá? Se não houver força agindo sobre ele. Então, veja, nesse caso, o corpo estava em movimento circular quando ele estava amarrado. Na hora que a corda arrebenta, observe, na hora que a corda arrebenta, não há mais força atuando sobre ele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se mover em linha reta. A partir do momento que a corda arrebenta, ele passa a se mover em linha reta. É o único movimento possível quando não há ação de força sobre o corpo, é o movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Então, quando não há ação de força sobre o corpo, ou quando a resultante das forças sobre o corpo é nula. Como é que é o negócio aí? Vamos falar um pouquinho mais disso. E aí a gente vai entrar na ideia de equilíbrio. Tá? Então, quer dizer, você tem várias forças agindo sobre um corpo aqui, por exemplo, ó, 3 forças agindo aqui, 2 tratores puxando um arado, né? E aí tem o atrito do arado com o solo. Então, são 3 forças atuando sobre um corpo, tá? Ainda assim, esse corpo pode estar em equilíbrio, né? O que eu chamo de equilíbrio? O equilíbrio tem 2 condições possíveis para um corpo estar em equilíbrio: repouso ou movimento retilíneo uniforme, que essas duas que a gente já está falando lá da inércia, né? E da primeira lei de Newton, que é justamente a lei da inércia, né? Bom, para que isso aconteça, associando a ideia de inércia, associando a ideia da primeira lei de Newton, a gente vai perceber que a partícula vai estar em repouso quando a resultante das forças, que eu vou chamar de R aqui, ela é nula. E o que é essa resultante de forças? Essa resultante de forças é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, tá? Então, a força R, na verdade, é uma soma de várias forças. No caso, F1 mais F2 mais F3, de todas as forças que atuam no corpo. Se for 3, a gente soma até F3. Se for 4, vai somando até F4. Se for 10, mais F10, enfim. Pode ter um número infinito de forças atuando sobre uma partícula. Mas para que ela esteja em equilíbrio, a soma vetorial de todas essas forças é igual a zero. E aí aqui é importante aquelas ideias que a gente viu de soma vetorial lá no ciclo número 3, tá? Se você não lembra aquelas ideias de soma vetorial do ciclo 3, volta lá no ciclo 3, nos slides, para ser mais rapidinho, né?
e busca lá essas ideias que elas vão ser importantes para a gente, tá? Particularmente, a gente vai usar muito agora as ideias de decomposição vetorial, ok? Então, que é isso aqui que a gente está fazendo com F3 aqui, né? Lembra que a gente fez lá com os vetores a decomposição na componente x e na componente y? Agora a gente vai usar bastante, tá? E então a gente vai ter equações de equilíbrio, tá? A gente vai ter duas equações de equilíbrio obtidas a partir da decomposição das forças nos eixos x e y, tá? Aí, ao invés de a gente simplesmente falar que a resultante das forças dá zero, a gente vai falar que a resultante das forças no eixo x dá zero e no eixo y dá zero. A gente tem duas condições de equilíbrio. A gente separar aquela soma vetorial em duas somas. E qual que é a vantagem disso? Duas somas escalares, tá? Porque se você soma, você decompõe todas as forças no eixo x, tá? Você vai ter sempre forças na mesma direção. Aí você soma se tiver no mesmo sentido, ou subtrai, nesse caso aqui, se tiver em sentido contrário, tá? Da mesma forma no eixo y, se você tiver força só no eixo y, você vai somar ou subtrair se tiver no mesmo sentido ou no sentido contrário. Então, você simplifica aquela soma vetorial, em vez de ficar fazendo aqueles cálculos grandões, com aquelas fórmulas grandonas. Se você trabalha com decomposição vetorial, você vai estar simplesmente somando ou subtraindo. No mesmo sentido, você soma. No sentido contrário, você subtrai. E aí a coisa vai ficar bem mais simples, tá? Por isso, essas equações são muito importantes para a gente, vão simplificar muito a nossa vida, principalmente problemas de estática. O que é um problema de estática? Estática é um corpo parado, né, gente? Então, problemas em que os corpos estão parados, tá em equilíbrio. Tá? Isso é muito utilizado na parte de mecânica, tá? Para equilíbrio dos corpos, resistência de materiais. O pessoal do curso de mecânica, principalmente, vai usar muito isso, tá? E o pessoal da elétrica acaba usando também, o pessoal da eletrotécnica acaba usando na parte de mecânica que eles estudam também, tá? Então, não tem muito como fugir não, tá, galera? E aqui na física, vamos estar sempre usando essas coisas também. Beleza? Para entender isso bem, vou colocar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou resolver e aí vocês vão entender melhor como a coisa funciona. Dá uma lidinha nesse exemplo aí. Viu aí? Muito bem, então vamos lá. Aqui no caso, então, a gente tem uma esferinha de aço, que é essa bolinha amarela aqui, ó. Ela tem 50 kgf de peso, e aí ela está sustentada por duas forças. Ela está sustentada por uma corda aqui lá no poste, que está amarrada no poste. Essa corda vai fazer essa força T aqui sobre a esferinha. Tem uma pessoa aqui puxando, fazendo uma força F. E, além disso, tem o peso P aqui que está atuando na partícula, porque ela está na Terra, né, gente? Tudo na Terra, qualquer corpo na Terra vai sofrer a força peso, sempre vertical e sempre dirigida para baixo. Ok? Isso aqui é muito importante, se chama diagrama de corpo livre, mostra todas as forças que atuam no corpo, tá? É importante vocês terem essa atitude de desenhar, mesmo que o problema às vezes não forneça, vocês desenharem o corpo e as forças que atuam nele, tá? Só as forças que atuam nele, ok? Então, no caso aqui, o peso, a força F da pessoa, a força T, que é a tração ou tensão da corda. E aí ele vai pedir, justamente, deu o peso e vai pedir a tração e a força F. Beleza? Muito bem. Tem um ângulo aqui, esse ângulo é importante para a gente, mas eu não vou usá-lo diretamente, vou usá-lo indiretamente, porque, veja, se eu observar bem,
O ângulo que a gente usa para fazer a decomposição vetorial é o ângulo que a força forma com o eixo x. O eixo x é esse aqui de baixo, ó. Não é esse aqui. Então, o ângulo que eu vou usar mesmo nesse problema é o ângulo de 30 graus, que é o ângulo da força com o eixo x. Ok? Eu calculo as componentes usando esse ângulo aqui, tá, gente? Não é esse aqui, não. Cuidado com a pegadinha. É sempre o ângulo com o eixo x. Então, vamos lá, vamos resolver o problema. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é a decomposição vetorial, né? Então, tá aqui o ângulo θ, que vocês viram que é 30 graus, né? E aí, a força tração, T, ela é projetada aqui no eixo Y, gerando TY, e é projetada aqui no eixo X, formando TX. Lembrando que essas projeções são perpendiculares, são ortogonais, formam 90 graus aqui e 90 graus aqui, formando aquele triângulo retângulo que a gente conhece bem, né? Eu só vou decompor T. Por que não preciso decompor as outras? Porque o F já está em cima do eixo X. Então, ele só tem componente X, então não preciso decompor. Todo vetor F é componente X. O vetor F não vai ter componente Y, só X, porque ele está em cima do eixo X. E a força peso, ela está em cima do eixo Y, então ela não tem componente X. Toda componente Y dela é o próprio peso, e a componente X é zero. Ok? Então, só vou decompor T. Lembrando que componente x, dx, é t vezes cosseno de θ. No caso, o θ é 30, então vezes t cosseno de 30. Vocês podem buscar na calculadora o cosseno de 30 graus, vai encontrar 0,866. Né? Raiz de 3 sobre 2, para quem gosta de usar aquela tabelinha. Né? Mas dá isso aqui também. E o TY é t seno, né? Sempre que a gente pega o ângulo com o eixo x, a gente vai ter tx como t cosseno e o ty como t seno do mesmo θ, de 30 graus. O seno de 30 é meio, então vai dar meio t. Então, fazer a decomposição é isso, tá, gente? Faça o desenho, é importante fazer o desenho para localizar o ty e o tx e calcular os módulos dessa forma. Eu vou deixar o t indicado, por quê? Porque eu não tenho o valor dele. Se eu tivesse o valor dele, eu ia jogar aqui, mas eu não tenho, então eu vou deixar indicado. Beleza? Muito bem, agora a gente vai fazer a análise do equilíbrio no eixo y e no eixo x. Eu vou começar no eixo y. Por quê? Porque no eixo y eu tenho o valor de peso, eu tenho o valor de P. O que eu tenho no eixo y aqui? Eu tenho TY para cima e o P para baixo. Tá? Como eles são opostos, eu vou subtrair TY menos P. Repare que eu só estou olhando o eixo Y, não estou olhando o X ainda. Vou olhar o X depois, separado. Estou olhando só o eixo Y. TY e P. Bom, mas eu sei que a resultante em Y é zero, porque está em equilíbrio. Está em equilíbrio, a resultante é zero. Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, TY menos P é igual a zero. O TY, eu sei que é 0,5T, está aqui. E o P é 50, lembra? Que ele deu lá no enunciado? Então, vai dar menos 50, passa para o outro lado, mais 50. Se meio T é 50, o T vai dar 100, que seria 50 dividido por meio. Achei, então, o valor de T que eu queria. Ok? Muito bem, agora vamos lá no eixo X. O que eu tenho no eixo X aqui? Eu tenho TX para a esquerda e o F para a direita. Ok? Como estão sentidos opostos, eu vou subtrair. E como a resultante é zero no eixo X, TX menos F igual a zero. Ok? Viu? Eu só usei o que está em cima do eixo X. Por isso é importante te desenhar as componentes, porque aí eu vou ver só o que está em cima do eixo, e aí eu vejo se está somando ou se está subtraindo, né? Como aqui está em sentidos opostos, está subtraindo. O TX, eu sei que ele é 0,866T, né? Então, a gente ficaria lá com 0,866T, passo o F para o outro lado, igual a F. Só que o T é 100, lembra que a gente acabou de achar ali o T igual a 100? Então, pode substituir esse T igual a 100 aqui, ó.
E aí, então, multiplicando, a gente vai achar o F 86,6 newtons. Se arredondar, 87. Beleza? Não é tão difícil assim, né? Mas tem que fazer as decomposições vetoriais lá, tá? Isso é muito importante. Muito bem. Então, a primeira lei de Newton, lei de inércia, lei do equilíbrio também, né? Vocês viram que ela é importante para o equilíbrio. Agora vamos falar da terceira lei de Newton, famosa terceira lei de Newton, ação e reação. Lei da ação e reação. Então, vamos supor que, ó, você tem duas bolas aqui, ó. Bola A e bola B. Digamos que você está jogando sinuca, né? Bola branca. Isso aqui podia ser a branca, né? Na bola verde. Uma bola bateu na outra. A bola A bateu na bola B. Bom, quando a bola A bate na bola B, ela faz uma força que eu estou chamando aqui de FAB. O que é FAB? É a força que a bola A fez na B. Tá? Acontece que o que a terceira lei de Newton me diz é que quando a bola A faz força na bola B, a bola B também faz força na bola A, ao mesmo tempo. Que é essa força que eu estou chamando aqui de FBA, que é a força que a bola B faz na A. Essa aqui eu posso chamar de ação, e essa aqui, então, seria a reação. Tá? Então, ao mesmo tempo em que existe uma ação de A em B, existe uma reação de B em A. Ou seja, bateu, levou. Né? Essas forças, elas possuem o mesmo módulo, quer dizer, o mesmo valor, a mesma direção, mas o sentido é diferente, né? Vocês vejam que uma está apontando para a direita e a outra está apontando para a esquerda. Elas agem ao mesmo tempo, tá? Não tem essa de que uma é primeiro do que a outra, não. Elas são iguais e são opostas, mas elas não podem se anular, porque elas atuam em corpos diferentes. Cuidado para você não pensar igual esse burro aqui. Olha o burrinho, né? Não sei se é desculpa dele ou é falta de entendimento, né? Mas ele está falando aqui que ele não vai puxar a carroça, não, porque não adianta puxar a carroça, porque a carroça puxa ele de volta. E aí uma força anula a outra e nunca sai do lugar. Mas por isso que é burro, né? Vai ser burro assim lá longe, né? Não entendeu nada da terceira lei de Newton. Não sejam como ele, né? As forças não podem se anular, ação e reação, porque elas atuam em corpos diferentes. Uma força é a força que o burro faz na carroça. A outra força é a força que a carroça faz no burro. Só que no burro tem outras forças atuando. Não é só a força da carroça. Tem a força do chão, que ele vai apoiar no chão, tá? A carroça, ela não tem nada segurando ela, ela tem rodas, né? Então a roda facilita o deslizamento, tá? Facilita o movimento, enfim. Não dá para a gente analisar só olhando a ação e reação, que a gente chama de para-ação-reação, porque eles atuam em corpos diferentes, e para você analisar a situação de um corpo, você tem que olhar todas as forças que atuam nele, não só uma, tá? Então não vai na onda do burrinho aí não, hein, gente? Senão as orelhas vai crescer, hein? Muito bem. Então, essas forças elas são iguais, mas elas podem provocar efeitos diferentes, né? Observe o que está acontecendo ali com o canhão. Quando um canhão dispara, ele recua, né? Principalmente se ele estiver em cima de rodinhas, né? Por quê? Porque a mesma força que atua na bala de canhão para frente, atua no canhão para trás. É uma força de ação e uma de reação, tá vendo aqui? Uma é F, a outra é menos F. Menos F porque atua no sentido contrário, tá, gente? Por isso que é menos F. O canhão, ele recua com uma velocidade muito menor. A bala de canhão vai com uma força muito maior. Ó, vai com uma velocidade muito maior, a força é a mesma, tá, gente? Mas ele vai com a velocidade muito maior. Por quê? Porque ela é mais leve, tem menos inércia e coisas que a gente ainda vai discutir mais à frente. Mas a questão é que a mesma força, de mesmo módulo, pode gerar efeitos diferentes.
tá? Quando, por exemplo, uma pessoa pisa no chão, ela faz força no chão, certo? Que essa força F azul aqui. Se ela faz força no chão para trás, o chão faz força nela para frente, e é assim que a gente consegue andar, né? Impulsionados pelo chão, né? O atrito, nesse caso, é um atrito benéfico, né? A força de atrito, por isso está chamando de FA aqui, é uma força de atrito, ela é ela que possibilita eu entrar em movimento, tá? Devido ao atrito com o solo que eu consigo andar, então. Mas vejam, eu faço força no chão, o chão faz força em mim. Essas forças são iguais e contrárias, só que eu ando, o chão fica parado. Então, forças iguais geram efeitos diferentes. Ok? Também é interessante os patinadores, né? Um empurra o outro e os dois entram em movimento, né? Ação e reação. A ação de um provoca reação no outro, né? Então, quem faz a ação recebe a reação e também entra em movimento, ok? Muito bacana isso, né? Muito bem, tem várias outras situações que a gente pode comentar. Por exemplo, seguindo a linha de raciocínio da pisada da pessoa, o pneu de um veículo, né, ele vai fazer uma força no chão para trás, girando nesse sentido, né? Então ele empurra o chão para trás e o chão, consequentemente, empurra o pneu e aí o carro vai junto para frente, né? Que é essa força de atrito estático aqui, ok? Quando uma pessoa soca a outra, né, numa luta de boxe, por exemplo, né, ela precisa usar luva. Por quê? Porque senão ela vai machucar a mão. Ela vai sofrer a reação da cara da pessoa, né, e vai machucar a mão, né? Quer dizer, não foi, não, eu dei uma carada na mão dele, né? De certa forma, não está errado, não, né? Se ele socou a sua cara, você deu uma carada na mão dele também, pode machucar a mão, inclusive, né? Por isso que eles usam luvas, ok? Quando uma pessoa nada, ela puxa a água para trás. Quando ela faz força na água para trás, a água faz força nela para frente. Só assim que a gente consegue andar, nadar, né? Uma nave espacial, né, como um ônibus espacial, ela precisa lançar gases queimados para trás, né, gerando uma força de ação, para que esses gases a impulsionem para frente. Só assim que a gente consegue movimentar no espaço, porque lá não tem ar para a gente deslocar, né? Igual um avião normal. Se você coloca um prego perto de um ímã, o prego puxa o ímã, mas o ímã puxa o prego. Então, se eles estiverem na superfície com pouco atrito, a gente vai ver não só o prego indo para o lado do ímã, mas o ímã também indo para o lado do prego. Em geral, o ímã vai menos. Por quê? Porque ele tem uma massa maior, ele vai ter um maior atrito, mas a força é a mesma. Ok? E os aviões convencionais, né, não os aviões a jato, porque os aviões a jato funcionam igual esse ônibus espacial aqui, mas os aviões convencionais, eles têm a turbina onde ele puxa o ar e joga esse ar para trás. Aí ele faz uma força no ar para trás e o ar, consequentemente, faz uma força nele para frente. Ok? Ação e reação. Então, veja que a ação e reação está presente em várias situações da nossa vida. Ok? Muito bem. E muito presente na nossa vida também é a força normal e a força-peso. Estão sempre juntas, tá? Quando eu estou sentado aqui, eu estou igual a esse corpo aqui, ó. Tenho peso puxando, me puxando para baixo. Isso faz com que eu comprima o meu apoio, a minha cadeira aqui, igual esse bloco está comprimindo a mesa. Esse bloco está fazendo uma força que eu vou chamar de N' sobre a mesa. Tá? Ela está comprimindo o apoio. Ora, para cada ação existe uma reação. Se o bloco faz uma força na mesa,
a mesa faz força no bloco. Essa força aqui é a força normal. A força normal é a força de reação do apoio. É o apoio que faz uma força nesse corpo. Então, todo corpo apoiado, ele sofre a ação da força normal, que é a reação do apoio. É essa força que equilibra o peso, tá? Permitindo que o corpo seja sustentado pela mesa, ou no meu caso, pela cadeira, tá? Por que essa força chama força normal? Porque ela é perpendicular ao apoio. Então, ela forma 90 graus aqui, ó. Ela forma 90 graus com apoio, sempre, tá? Por isso que ela é chamada de força normal, porque normal tem um sentido também de perpendicular, tá, gente? Não é sentido de pessoa que não é doida, não, tá? Tem o sentido de força perpendicular. Normal, ortogonal, perpendicular, são sinônimos, ok? E essa força é sempre dirigida para fora do apoio, tá? Porque ela é no sentido contrário do apoio. Então, se ela empurra o apoio para baixo, então a força normal é para cima. A força normal e a força de compressão do apoio formam par de ação e reação, ok? Já que a normal é a reação da compressão do apoio, tá? Equilibrando, né? Sustentando o peso do corpo, né? Então, o bloquinho aqui está em cima da mesa, ele é sustentado, quer dizer, ele não cai, porque a mesa sustenta. A mesa faz essa força N, que é uma força de sustentação. Agora, não confundam. Muita gente vai achar que a normal e o peso são ação e reação. Não é. A normal, ela é a reação da compressão do apoio. Lembre-se que ação e reação atuam em corpos diferentes. Lembra lá do burrinho. Não vai fazer igual o burro, não. Ação e reação atuam em corpos diferentes. Então, a ação está na mesa, a reação está no bloco. Ué, mas e o peso? Qual que é a reação do peso, né? Ó, o peso vem da onde? O peso é a atração da Terra, do planeta Terra, aqui totalmente fora de escala, tá, gente? Pelo amor de Deus, não existe uma mesa gigante assim, não, mas só para vocês entenderem. O peso é a força que a Terra faz no bloco. Ora, se a Terra atrai o bloco, qual que é a reação disso? O bloco atrai a Terra. Então, existe uma força lá no centro da Terra, provocada pelo bloco, tá? Lógico que essa força é igual a essa, mas os efeitos são bem diferentes, né, gente? A massa da Terra é muito maior, consequentemente, é por isso que o bloco tende a cair, né? Se não tiver a mesa, ele cai. É ele que vai na direção da Terra e não a Terra que vai no sentido dele. Por quê? Porque a Terra é muito maior, tem muito mais massa. É muito mais difícil para a natureza levar a Terra no bloco, né? Muito mais fácil levar o bloco na Terra, tá? Por isso que o bloco vai para a Terra. Porque ele tem menos inércia, ele tem menos massa. Ok? Mas normal e peso, elas se equilibram, elas se anulam, porque elas não são para ação e reação. Ok? Beleza? Entendido? Bom, é basicamente isso que eu teria para passar para vocês hoje. Vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Fica lá os slides, que fica como resuminho de matéria. Não se esqueça que vocês têm um livro na casa de vocês aí, que vocês podem consultar também. Qualquer dúvida, vocês têm um professor aqui também, sempre disposto a atender as suas dúvidas. É só mandar uma mensagem. Um abraço para vocês e até a próxima.